A Grande Muralha, parte 02, dia 26 de dezembro de 2024. Essa ampla parede entre os piedosos e os ímpios deve ser mais visível no espírito de nossa mente. O homem ímpio tem apenas este mundo para viver. Não se pergunte se ele vive muito seriamente para isso. Ele não tem outro tesouro, porque ele não deveria obter o máximo que puder disso? Mas você, cristão, professa ter vida imortal. Portanto, seu tesouro não deve ser acumulado neste breve período de existência. Seu tesouro está depositado no céu e disponível para a eternidade. Suas melhores esperanças ultrapassam os estreitos limites do tempo e voam além da sepultura. Seu espírito não deve, portanto, ser terrestre e rastejante, mas elevado e celestial. Deve haver sempre sobre você o ar de alguém que tem os sapatos nos pés, os lombos cingidos e o cajado na mão. Longe, longe, longe para uma terra melhor. Você não deve falar deste mundo como se fosse durar para sempre. Você não deve acumulá-lo e entesourá-lo como se tivesse colocado o seu coração nele. Confie nisso. Quanto mais não mundano for um cristão, melhor será para ele. Acho que poderia mencionar várias razões pelas quais essa parede deve ser muito longa e muito larga. Se você é sincero em sua profissão, há uma distinção muito ampla entre você e as pessoas não convertidas. Ninguém pode dizer a que distância a vida está distante da morte. Você pode medir a diferença? Eles são tão opostos quanto os polos. Agora, de acordo com sua profissão, você é um filho vivo de Deus. Você recebeu uma nova vida, enquanto os filhos deste mundo estão mortos em delitos e pecados. Quão palpável é a diferença entre luz e escuridão. No entanto, você professa ter sido, às vezes, escuridão, mas agora você se tornou luz no Senhor. Existe, portanto, uma grande distinção entre você e o mundo se você é o que professa ser. Você diz, quando coloca o nome de Cristo, que vai para a cidade celestial, para a Nova Jerusalém. Mas o mundo vira as costas para o país celestial e desce para aquela outra cidade, da qual você sabe que a destruição é sua destruição. Seu caminho é diferente dos deles. Se você é o que diz ser, o caminho que você toma deve ser diametralmente oposto ao do homem ímpio. Você sabe a diferença entre seus fins. O fim dos justos será a glória eterna, mas o fim dos ímpios é a destruição. A menos que você seja um hipócrita, existe uma distinção entre você e os outros que somente o próprio Deus poderia fazer. Uma distinção que se origina aqui, para ser perpetuada por toda a eternidade. Quando as diversidades sociais ocasionadas por posição e dependência, riquezas e pobrezas, ignorância e aprendizado, todas tiverem passado, as distinções entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, entre santos e escarnecedores, entre os escolhidos e os náufragos, ainda existirão. Rogo a você, então, que mantenha um muro largo em sua conduta, assim como Deus fez um muro largo em seu estado e em seu destino. Lembre-se novamente que nosso Senhor Jesus Cristo tinha um muro largo entre ele e os ímpios. Olhe para ele e veja como ele é diferente dos homens do seu tempo. Durante toda a sua vida, você o observa como um estranho estrangeiro na terra. Verdadeiramente ele se aproximava dos pecadores, tanto quanto podia, e os recebia
quando eles estavam dispostos a se aproximar dele. Mas ele não se aproximou de seus pecados. Ele era santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Quando ele foi para sua própria cidade de Nazaré, ele pregou apenas um único sermão, e eles o teriam jogado colina abaixo, se pudesse. Quando ele passava pela rua, ele se tornava a canção do bêbado, o alvo do tolo, o alvo no qual o orgulhoso atirava as flechas de seu desprezo. Por fim, tendo chegado aos seus, e os seus não o tendo recebido, eles decidiram expulsá-lo completamente do acampamento. Então o levaram para o Gólgota e o pregaram na árvore como um malfeitor, um promotor de sedução. Ele foi o grande dissidente, o grande não conformista de sua época. A Igreja Nacional primeiro o excomungou e depois o executou. Ele não buscava diferença nas coisas triviais, mas a pureza de sua vida e a veracidade de seu testemunho despertaram o ânimo dos governantes e dos chefes de suas sinagogas. Ele estava pronto em todas as coisas para servi-los e abençoá-los, mas nunca se misturaria com eles. Eles o teriam feito um rei. Se ele tivesse se juntado ao mundo, o mundo teria dado a ele o lugar principal como o príncipe do mundo, disse na montanha. Todas essas coisas te darei, se você se prostrar e me adorar. Mas ele afasta o demônio e permanece imaculado e separado até o fim de sua vida. Se você é cristão, seja cristão. Se você segue a Cristo, saia do acampamento. Mas, se não houver diferença entre você e seu próximo, o que você dirá ao rei no dia em que ele vier e descobrir que você não está usando veste nupcial pela qual possa ser distinguido do resto da humanidade? Porque Cristo fez um largo muro ao seu redor, deve haver tal muro ao redor do seu povo. Além disso, queridos amigos e ouvintes, vocês descobrirão que um amplo muro de separação é abundantemente bom para vocês. Não creio que nenhum cristão no mundo lhe diga que, quando cedeu aos costumes do mundo, ele alguma vez se beneficiou disso. Se você pode ir encontrar uma diversão noturna em um lugar suspeito e sentir-se beneficiado por isso, tenho certeza de que você não é um cristão, pois se você fosse um cristão de fato, isso machucaria sua consciência e o incapacitaria para devotos exercícios do coração. Peça a um peixe para passar 1 hora em terra seca e, penso eu, se ele obedecesse, o peixe descobriria que não era muito benefício para ele, pois estaria fora de seu elemento. E assim será com você, na comunhão com os pecadores. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, pela tua santa e divina misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.